O Espada da Manhã Parte 2. Ventos da tempestade. Os cascos do cavalo de Arthur ecoavam pelas passagens de Pedra Vermelha enquanto ele descia dos passos de pedra em direção ao litoral. Um mês havia passado desde que deixara a Queda de Estrelas, e Dorne o conhecia agora. Não apenas como o sobrinho da lenda, mas como Arthur Sant, o cavaleiro andante da Espada Branca. Sua jornada por Dorne fora mais do que ele poderia imaginar. Nos desertos escaldantes perto de Vals, ele enfrentara uma quadrilha de saqueadores que aterrorizava uma aldeia de criadores de cabras. Eram 7 homens endurecidos, liderados por um brutamontes que brandia um mangual com pontas enferrujadas. Arthur desmontou calmamente, a alvorada brilhando sob o sol do meio-dia. Quando o pó baixou, 4 estavam mortos e 3 fugiam para as colinas. Os aldeões ofereceram-lhe o pouco que tinham, queijo de cabra e abrigo, e ele aceitou como se fossem banquetes reais. Nas Montanhas Vermelhas, um lorde menor chamado Ser Tyrell de Arenito, sem parentesco com os Tyrell da Campina, pediu sua ajuda. Seu filho havia sido sequestrado por um mercenário Tiroche que exigia resgate. Arthur passou 3 dias rastreando o bandido pelos desfiladeiros, dormindo sobre a rocha nua e bebendo água de poços secos. No confronto final, o Tiroche, com sua barba azul e chifres dourados no elmo, riu ao ver um jovem tão pálido. "Volta para a saia da tua mãe, menino", ele zombou. Arthur não respondeu. Apenas atacou. A luta durou menos de 10 segundos. Quando a ponta da alvorada beijou sua garganta, o Tiroche descobriu que o ridículo era um péssimo escudo. O filho do Lorde foi devolvido são e salvo, e Arthur recusou qualquer recompensa em ouro, apenas um estoque de provisões para a estrada. E havia os torneios. Em Lança Solar, ele competiu contra uma dúzia de cavaleiros dorneses. Na justa, derrubou Sordes e Eldalt, o guerreiro da Árvore de Limão, com um golpe tão preciso que os espectadores ficaram em silêncio antes de explodirem em aplausos. Na luta de espadas, enfrentou 3 oponentes consecutivos, e venceu os 3 sem ser tocado. O príncipe Manfrey, que o havia nomeado cavaleiro, observava das arquibancadas com um sorriso nos lábios. "Ele tem o sangue dos Daini", disse Manfrey ao seu lado. "Mas também tem algo mais. Algo que seu tio só desenvolveu depois de anos. Paciência." Em Vila Velha, nas fronteiras com a Campina, Arthur lutou contra um cavaleiro chegando dos territórios vizinhos. Era Sor Giles Rovan, um homem grande como um touro, famoso por quebrar lanças e espadas alheias. Apostaram uma bolsa de 50 dragões de ouro. Giles atacou como uma avalanche. Arthur fluiu como água. Quando a poeira assentou, Giles estava no chão, sem espada, encarando o céu como uma expressão de espanto puro. "Tu és rápido demais, rapaz", grunhiu o cavaleiro, estendendo a mão para ser ajudado a levantar. "Rápido como uma lembrança." Arthur aceitou o cumprimento e recusou metade do ouro. "Foi uma honra, Sor Giles. Guarde isso para os seus filhos." Giles riu, uma gargalhada que sacudiu sua barriga. "Os Daini sempre foram assim. Malditos nobres até na pobreza." Um mês depois a brisa mudou. Arthur sentiu isso primeiro no ar, que perdeu o calor seco de Dorne e ganhou umidade, um gosto de sal e algo mais, uma eletricidade que fazia os pelos do braço se eriçarem. As terras da tempestade. Ele atravessou a fronteira por uma passagem pouco vigiada, deixando para trás as Montanhas Vermelhas e adentrando colinas verdes escuras, cobertas por uma vegetação densa que parecia engolir a luz do sol. O céu, mesmo em dias claros, mantinha um tom cinzento no horizonte, como se uma tempestade eterna espreitasse além das montanhas. Sua primeira noite nas terras da tempestade foi em uma estalagem à beira da estrada, chamada o Porto do Náufrago. Era uma construção de pedra escura, com telhado de palha e uma fogueira que parecia lutar contra a umidade ambiente. Dentro, os homens eram rudes, com cicatrizes e olhos desconfiados. Quando Arthur entrou com a alvorada nas costas, o burburinho morreu. Ele pediu cerveja e um prato quente, sentando-se num canto para observar. Ouvia fragmentos de conversas. Um lorde local chamado Svan que cobrava impostos demais. Um bando de foragidos escondido nas florestas de Chuva Negra.
Rumores de um torneio em Ponta Tempestade, a sede da Casa Baratheon. O estalajadeiro, um homem baixo com um avental sujo, aproximou-se. Espada bonita, comentou, depositando a caneca na mesa. Muito bonita para um Sand. Arthur ergueu os olhos roxos. O homem não parecia hostil, apenas curioso. Ela foi da minha família, respondeu calmamente. Agora é minha. O estalajadeiro assobiou baixinho. Daine, então. Já ouvi falar de vocês. Dizem que a espada de vocês é feita de estrela cadente. É verdade? Arthur permitiu um sorriso leve. Dizem. Antes que o homem pudesse fazer outra pergunta, a porta da estalagem se abriu com violência. Um jovem entrou, encharcado da chuva que começara a cair, ofegante como se tivesse corrido léguas. Seu rosto estava pálido de medo. Preciso de ajuda. Ele gritou, olhando em volta. Minha irmã, bandidos a levaram. Levaram para a floresta. Por favor, alguém. Os homens na estalagem desviaram o olhar, murmurando desculpas. Ninguém se merecia. Arthur terminou sua cerveja em 2 goles, depositou algumas moedas na mesa e levantou-se. A alvorada emitiu um brilho suave quando ele a ajustou nos ombros. Onde na floresta? Perguntou, a voz calma como a superfície de um lago. O jovem olhou para ele, para a espada, para os olhos roxos. Você vai me ajudar. Arthur colocou uma mão no ombro do rapaz, sentindo-o tremer. Sou um cavaleiro andante, disse simplesmente. É para isso que sirvo. Enquanto atravessava a porta para a tempestade que se formava lá fora, os homens da estalagem ficaram em silêncio, ouvindo o som dos cascos se afastando na noite chuvosa. O vento uivava, carregando promessas de trovões, mas Arthur Sant cavalgava em direção à escuridão como quem vai ao encontro de um velho amigo. O Espada da Manhã havia chegado às terras da tempestade.